um pedido para permitir para gravar. Pronto. Então, esse programa está sendo gravado, essa reunião está sendo gravada, todos os convidados receberam a solicitação do sistema para aceitarem a gravação, baseados nas leis de dados privados da Comunidade Europeia, e todos aceitaram a mesma. E agora eu vou começar a fazer a transmissão no Facebook, e como eu disse, demora um pouquinho, que eu tenho que preencher umas coisas, para a gente poder entrar live no Facebook. Deixa eu colocar aqui. Não se preocupem que ainda não está nada no Facebook. Ok, imigração na Suíça. Compartilhar uma página. Conselho de Cidadania. Ok. Então, apertei no Go Live aqui. Olha, e o Facebook já mudou de novo esse negócio aqui, que está um pouquinho diferente. Está preparando para a transmissão agora? É para a Ângela ficar no mudo mesmo? E agora já está começando a transmissão do Facebook. Bom, agora a gente está live no Facebook. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite para todo mundo. Boa noite. Bom, Perfeito. eu gostaria de agradecer a presença de todos e todas que estão nos vendo agora pelo Facebook. Eu sou o Jafres Pacheco, do Conselho de Cidadania de Zurique, e nós estamos live agora com um debate muito interessante, que eu espero que vocês vão gostar bastante. Eu vou daqui a pouco passar para a Ana Amélia para explicar um pouco mais o que vai acontecer aqui. Nós vamos estar aqui nessa próxima 1h30 com vocês. Ana, com você. Bom, boa noite para todo mundo que está aqui comigo nessa reunião do Zoom, e boa noite para quem está nos assistindo pelo Facebook. Bom, meu nome é Ana Amélia Pache, tem gente que conhece como Ana Amélia Coelho, às vezes eu coloco os meus outros sobrenomes também. Eu estou muito feliz de estar nessa live, juntamente com vocês, para justamente falar de experiências de vida inspiradoras. Esse evento, ele acontece como parte de uma série de cafés e conversas que eu tenho o prazer de realizar junto com Migração em Debate, com a Graziela Birer e com a Liliana Beckert, elas vão se apresentar, e também juntamente com o Conselho de Cidadania, e aqui representado pelo Jafles. Esses cafés e conversas, na verdade, eles até agora funcionaram não em lives, como agora, essa é a primeira vez que a gente faz uma live nesse formato. Até agora, esses cafés e conversas são encontros online, mas fechados para um grupo, digamos, de 20 pessoas, 12 pessoas, para conversar sobre imigração e o passar dos anos, o envelhecimento. A gente pode dar vários nomes para isso, né? A longevidade, mas o fato de que nós, pessoas que estão fora do país de origem, vivemos uma grande parte da nossa vida fora dessa terra natal, e isso traz grandes desafios, traz também conquistas, tem vantagens e desvantagens, e toda essa grande temática, né, que envolve saúde, envolve alimentação, envolve autoestima, é um tema muito grande que é tratado dentro do programa do qual eu faço parte. Eu trabalho para a REX em alemão é a Hilfswerk der Evangelischen Kirchen Schweiz. Ela é uma ONG, uma organização não governamental, que trabalha suíça, que trabalha tanto internamente na Suíça quanto no exterior. E é uma organização que trabalha no exterior, principalmente ajudando, levando ajuda humanitária para países como a Síria, Líbano, Hungria, lugares onde realmente, por conta de catástrofes naturais ou por guerras, enfim, é preciso de ajuda humanitária. E aqui dentro da Suíça, a REC está presente em vários cantões,
e desenvolve atividades tanto para a integração de imigrantes, quanto para pessoas que estão em problemas sociais e desfavorecidos. E o programa do que eu faço parte, ele se concentra nas questões de envelhecimento e imigração. Por isso que, enfim, eu também fui encontrar e com muita sorte, com muito prazer, encontrei a parceria junto com o Conselho e junto com Migração em Debate. Bom, isso de maneira bem curta. Agora eu vou passar a palavra para a Graziela, para ela falar sobre o Migração em Debate. Depois a gente volta. Obrigada, boa noite. Super obrigada por esse convite, né? Eu faço parte do projeto Migração em Debate, junto com a Liliana. Esse projeto é um projeto de cunho social, sem fins lucrativos. A Liliana, ela é jornalista, é especialista em comunicação intercultural, e eu sou aconselhadora psicológica, faço atendimento individual e casal e família na Suíça. E a gente se conheceu há 3 anos, na verdade, participando de um evento, um pouco mais de 3 anos, e começamos a conversar e percebemos de imediato aquela química e a paixão pelo tema migração. E de lá surgiu, a gente começou a desenvolver essa ideia, né, Liliana? Eu te vejo rindo aí, mas a gente amadureceu a ideia e logo depois a gente começou a fazer os encontros do Migração em Debate, já foi no mês de fevereiro de 2018, e começamos com esse projeto. E a ideia do Migração em Debate era promover um espaço de acolhimento e de discussão sobre temas relacionados com a migração. Então, a gente percebeu que existia uma demanda, uma necessidade muito grande das pessoas de discutirem, de falarem dos desafios, falarem das experiências, e a gente queria trazer isso em grupos pequenos e realmente discutir, conversar sobre isso, passar informações de qualidade, aumentar a empatia, né, e ajudar essas pessoas a se integrarem e se acostumarem, se adaptarem com a vida na Suíça. E a ideia nossa era fazer encontros itinerantes, então, em vários locais. A gente se encontrou em Zurique, em Baden, Schaffhausen, em Murten, na parte francesa da Suíça, e tocando temas diferentes. Então, a gente já falou sobre amizade no exterior, sobre a autoestima do migrante 2 vezes, sonhos, né, os sonhos que a gente abandona e os nossos sonhos novos num país de acolhimento. A gente falou sobre casamentos binacionais e casamentos no exterior, preconceito, acho que foi o último tema, com um encontro presencial que nós fizemos em Murten logo antes do corona. E daí, o ano passado, a gente acabou parando um pouquinho com esses encontros presenciais, e a gente fez uma ou outra live e encontro pela internet. E agora a gente recebeu o convite da Ana Amélia, já fizemos um primeiro encontro para falar sobre o amadurecimento, ou longevidade, ou como é que a gente quer chamar, né, Ana? De formas diferentes, mas o passar dos anos na Suíça, e agora temos essa oportunidade de falar junto aqui também com os Jafres do Conselho. Então, acho que eu não sei se eu tenho mais para falar do migração. Helena, não sei se você quer complementar alguma coisa. Não, já falou tudo, você sempre fala super bem. Tá joia. Obrigada. Bom, então agora, na verdade, só para explicar um pouco mais sobre essa live, essa é uma live especialíssima porque nós temos 3 pessoas que vão construir esse debate, essa troca. Eu vou apresentá-las brevemente, antes de passar a palavra novamente para o Jafres. Bom, nós temos hoje a Ângela Brodobeck Gomes, ela é natural de Olinda, no Pernambuco, terra bonita lá, como a gente já até falou, né, do Alceu Valença, do Frevo. Ela é esposa, mãe e autora de um livro que está aqui, que eu tive a honra de receber hoje pelo correio, Filha do Nordeste Brasileiro, mora na Suíça há 26 anos, deixou o Brasil aos 18 anos de idade e mora numa região que se chama Lugnésia. Ela também se habilitou em corte e costura e também fez um curso prático em catering, e ela trabalhou nessa área durante muitos anos. Além disso, nós temos a Sabrina Polari, Edilza Sabrina, né, ela é conhecida por esses 2 nomes. Ela nasceu no estado do Maranhão e, em seguida, foi para o Rio de Janeiro e vive na Suíça há 30 anos. E para ela, segundo aquela que ela nos deixou para essa primeira apresentação, imigrar é se superar, conviver com outras culturas, mas nunca podemos deixar de ser nós mesmos. Imigrar é viver diferente. E a terceira pessoa convidada é o Severino da Paz, natural de São Luís do Maranhão, assim como a Sabrina.
Ele é oficial R2 da Arma de Infantaria do Exército Brasileiro, vive em Zurique há 18 anos. Ele organiza o evento cultural Forró das Meninas, e aqui ele disse que o resto fica na live, porque aí a gente vai contando e vai descobrir mais. Bom, dito isso, apresentando essas 3 pessoas especialíssimas, eu passo a palavra para o Jafles. Obrigado, Ana. E obrigado, pessoal, mais uma vez. Eu sempre tenho que falar isso, gente. Eu me encho de orgulho quando eu tenho um conterrâneo do Nordeste comigo aqui. Eu mesmo sou, não sei se vocês sabem, de João Pessoa, da Paraíba, e eu sempre fico torcendo para ter muita gente do Nordeste contando as histórias de sucesso, as histórias de vida deles nesse processo de imigração, nesse processo de viver fora do Brasil, né? E viver aqui na Suíça, que é muito, vamos dizer assim, desafiador, mas também muito interessante e enriquecedor ao mesmo tempo. Nós temos algumas perguntas que a gente vai ficar jogando para os participantes aqui, para a Sabrina, para a Ângela, para o Severino, e a minha primeira pergunta que eu gostaria que a Ângela respondesse, e aí eu vou passar a bola depois para os outros participantes, Ângela, quando você começou a viver aqui na Suíça, ou veio do Brasil, de Pernambuco aqui para a Suíça, o seu início, quais foram os desafios que você enfrentou, ou o maior desafio que você enfrentou naquele momento? O teu celular está no mudo. Está me escutando? Sim. Boa noite, gente. Então, foram tantos, né? Foram muitos desafios. Eu vim muito nova para a Suíça, né? Aos 18 anos, eu estava saindo do Brasil, ali do Nordeste, onde eu não conhecia muita coisa, eu não tive uma adolescência, pois eu sofri de uma depressão, uma síndrome do pânico na adolescência, então praticamente não vivi muita adolescência. Quando aos 18 anos tive essa oportunidade de vir à Suíça e chegar aqui, eu vim carregando comigo os problemas, os traumas que eu sofri na infância, na adolescência, e trouxe isso comigo para o exterior, né? Então, eu cheguei aqui, eu tinha síndrome do pânico, né? E isso, para mim, foi muito difícil, porque, além da síndrome do pânico que eu sofria devido à agressão que eu passei, eu vivi agressão sexual na minha vida, na adolescência, na infância, né? E chegar aqui com esses traumas, um outro país, com outra cultura, uma outra mentalidade, precisando de ajuda, não falava o idioma, não conhecia os médicos, né, psicólogos que falassem português. Quando você chega, você não sabe nada disso, até você passar a conhecer o seu ambiente, né, conhecer como se virar aqui no dia a dia. Então, foi para mim... No início foi bom, porque eu fiquei ocupada com a novidade, né? Com o novo, tudo novo, um país novo, no início. Mas a partir do momento em que eu tive que lidar com o idioma, com o medo, com o pânico, em busca de tratamentos no meu idioma, foi algo bem difícil, foi realmente... até encontrar, tanto que fiz, né? Eu passei muito tempo buscando ajuda e precisei muito. Encontrei, tá, gente? Quero dizer isso, encontrei ajuda, fiz tratamento. E fora, paralelo a isso, ao casamento binacional, a cultura, quando você conhece alguém, né? Eu conheci o meu, até então, naquela época, o meu marido em Olinda, ele estava de férias, era uma pessoa maravilhosa nas férias, era tudo muito bom nas férias, o homem era tranquilo, o homem, ok, está tudo bem, qualquer problema era tudo mais fácil de lidar, né? E já quando você chega no país da pessoa, aí sim, aí já é o trabalho, aí já é o estresse do trabalho, né? Você tem que... E você não fala aquele idioma, você não entende, a mentalidade são outras, as prioridades são outras, né? Você, à noite, você quer, sei lá, relaxar, quer sair, quer passear, a pessoa quer trabalhar até 10 horas, 11 horas da noite. Começa essas pequenas diferenças que num casamento aparece, né? E você se sente também em segunda mão, porque você não entende o que a família está falando de você. Você quer saber, você escuta o seu nome ser falado, mas você não sabe o que eles estão falando até você aprender. E isso é uma sensação horrível,
para um estrangeiro, você está ouvindo o seu nome numa conversação entre a família, você sabe que eles estão tratando, você sabe que eles estão falando algo de você e você ainda não sabe. Então, a primeira dificuldade foram o idioma, para mim, o idioma, a busca de ajuda, que eu precisava de ajuda, que fosse melhor na minha língua portuguesa, né? E assim, não foi fácil, mas essas foram. Pelo que você está falando, né, Ângela, você já veio com uma situação de vulnerabilidade psicológica e Sim. se somou a isso o fato de você estar num país onde você não falava a língua e mais vulnerável ainda, porque todo migrante é vulnerável psicologicamente, né? Então, realmente, eu imagino que você tenha realmente tido aí um super desafio pela frente. Sim. Pois é. Severino, eu queria te dar a fala agora no mesmo viés de pensamento, em termos de desafios, ou passados ou ainda existentes, que quando a gente fala de desafio, e eu falo por mim mesmo também, o desafio de viver ou de morar no exterior, ao meu ver, nunca acaba. Ele talvez perde um pouco de intensidade, mas ele é existente todos os dias. Fala um pouco sobre a tua experiência, Severino, por favor. Boa noite a todos. Primeiramente, obrigado ao convite da Rex, obrigado a essa interação aí através do Jafra, representando o Conselho de Cidadania e todos os outros integrantes dessa live. Eu acho que um dos primeiros desafios, independente de sermos homens ou mulheres, às vezes é provar que a gente ama para ficar aqui, né? A gente sabe que a gente chega aqui naquela situação, e a história da Ângela é bem tocante, de vulnerabilidade, cada um com um nível de vulnerabilidade diferente. No meu princípio aqui, eu não vim nem para morar na Suíça. Ficaria para morar na Itália. Tinha um processo lá para você conseguir um documento, permisso de soggiorno, dentro de uma época certa, e para mim não ficar lá ilegalmente, eu vim para a Suíça, para a casa de uma outra irmã. Nós somos 8 na Europa, em países diferentes. E, nesse meio tempo, acabei conhecendo minha primeira esposa, né, que é a mãe da minha primeira filha aqui. Eu acho que o primeiro desafio é você mostrar que ama, né? Parece que você, parece que todo mundo, como aquela coisa que todo mundo diz, casou por papel, né? E como eu digo, todo mundo casa por interesse. Cada um tem seu interesse, mas o interesse ele é recorrente a uma relação. Uns casam por amor, outros casam porque querem ter um filho, construir uma família, sei lá o quê. Ou fugir, como muitos fazem também. Então, acho que um desafio é esse, é você mostrar ou provar que ama. É um desafio mostrar que você é capaz de ter uma chance e dar uma chance para o outro, de começar uma vida aqui. E com minha primeira esposa, a conversa foi essa. Tipo, meu tempo está se esgotando aqui. Naquela época era mais fácil, você chegava como turista, já podia ficar, se arrumasse alguém com disposição para trocar uma chance de vida com você. Mas eu acho que um dos desafios para homens e mulheres estrangeiros, no nosso caso brasileiros, essa coisa do amor, essa coisa de não ter o interesse porque quer ficar aqui. E quando o outro, o parceiro, como eu sempre digo para as pessoas, quando o parceiro suíço ou a parceira suíça entende que ele não está só te dando uma chance, mas ele está trocando uma chance com vocês, vocês estão se dando uma chance como parceiros, fica mais fácil. Quando você também passa a realidade para o suíço, que ele não entende o que é ser estrangeiro no país dele. Quando ele entende alguns processos migratórios que ele ainda não se dava conta, que ele até se surpreende, porque ele diz, nossa, acontece isso aqui? Sim, acontece. Eu não posso ficar aqui mais de 3 meses, e se a gente não tem uma outra relação afetiva, regular, registrada, eu vou ter que voltar, continuar minha migração. Eu iria para a Alemanha e depois eu ia ver o que eu faria da minha vida. Eu acho que o desafio é esse, e como vocês disseram, o desafio, eles são, como o Jafre disse, eles são cotidianos, né? Eles são diários. Nós somos imigrantes. A gente atravessa com uma das últimas sensações, que é o medo de largar tudo de uma certa forma, mesmo que não tinha nada ou pouco, largar tudo, largar uma história, largar uma pátria, largar familiares, largar filhos, como eu tenho também lá. E o desafio ele é contínuo, né? Mas eu acho que um dos principais desafios é provar eu te amo e a gente pode trocar uma chance, ao invés da gente vender essa ideia de que o outro está me dando uma chance porque eu tenho que ficar aqui. Eu acho que se a chance não for recíproca, você vai sempre achar que tem uma dívida com o outro. E você vai trabalhar, de uma certa forma, ao invés de trabalhar um amor, uma família, você vai trabalhar para superar ou compensar essa dívida.
Acho que toda relação, para quem não é casado com um suíço ou numa relação binacional, acho que o primeiro aspecto é: vamos ou não trocar uma chance de vida, os dois. Severino, que eu achei bastante interessante do que você falou, se eu puder complementar um pouquinho, porque eu trabalho também atendendo casais, com uma grande quantidade de casais binacionais, né? E é super importante o que você falou, porque na verdade você parte do princípio também que você está numa relação de igualdade. E o que acontece, às vezes, muitas vezes, para quem tem um parceiro aqui, que é um parceiro estrangeiro e vem de um outro país, um parceiro local, na verdade, né? Mas às vezes a pessoa vem se sentindo menor, né? E esse começo que você falou é uma troca para os dois lados, isso te coloca numa situação que nós somos parceiros, somos iguais, e os dois vão ter um ganho, os dois têm uma troca, é um relacionamento ali. E isso é muito, muito, achei bastante relevante o que você falou, legal. Uhum. Bom. Sim, que não é muito claro, né? Não é muito claro, muitas vezes, na cabeça nem de um nem de outro na relação. Né? Muito, muito interessante esse aspecto da... Utilizando as tuas palavras, Severino, demonstrar que você ama. Demonstrar que você ama. Ai, gente, desculpa, não sei se eu te cortei. Não é muito claro para ninguém, nem para a sociedade suíça ou de qualquer outro país que abarque um estrangeiro que vai para casar. Porque nas minhas entrevistas para o meu livro sobre esse assunto, o que tinha de gente reclamando que já ouviu, eu mesma já ouvi, tem muita mulher que se casa com suíço por causa de interesse. Então, sempre tem o preconceito deles em relação aos estrangeiros que se casam, em relação aos homens suíços que se casam com estrangeiras ou estrangeiros, porque eles acham que essas pessoas não têm competência para casar com um nativo. Sim. Então, é bem sério, achei bem interessante, mas eu não vou ficar falando muito desse tema, não. Posso fazer só uma colocação? Sim, por favor. Principalmente para os homens, né, que estiverem me ouvindo, os nordestinos em particular, como sou. Um dos outros desafios, rapidinho para passar a palavra para vocês, é que um desafio é você começar uma vida aqui também, como eu comecei com minha primeira esposa, que trabalha também na área social, né? Psicóloga também. Talvez a Graziela já até se esbarrou por ela numa dessas instituições. Estou na terceira nesse mesmo nível aí de social. É que a gente chega aqui sem muita coisa, né? Sem a experiência de vida aqui, sem a bagagem, tal. Uma dificuldade que eu tive, foi um desafio muito grande, talvez isso ajudou no rompimento da nossa relação conjugal, é que a gente teve uma filha muito rapidamente, né? No primeiro ano de casamento, e quando a gente se deu conta, ela já estava com 5 meses, e a criança, depois de 4, a gente não teve os 9, tivemos só 4 meses para se preparar. Aí chegou um outro desafio para mim, como homem, que sirva para os outros, que eu não entendia muito bem na época. Quem ganha mais continua trabalhando, quem ganha menos fica em casa. No meu caso, era eu, o homem nordestino, né? Que a gente cresce com aquela ideia, com aquela mentalidade, somos o manutedor da casa, que vamos trazer o sustento ou dividir o sustento. Mas, quando a ficha cai para você, é que você entende que você realmente vive numa realidade social, que isso não é um problema para um homem ficar em casa, porque os gastos com babysitter, uma série de outras coisas, não compensam, dependendo do que você ganha. Então, vai aqui um recado para os homens. Não se sinta menor, se sinta uma pessoa que participa da vida e constrói a vida familiar de uma outra forma, ficando em casa e ajudando a sua família a crescer. Antes de eu passar a voz para a Sabrina sobre a mesma pergunta, o mesmo tópico do desafio, me permitam, por favor, fazer esse comentário, que eu acho que foi muito importante também. Outro gancho do que o Severino falou, que é, como eu diria, a nossa função, nosso papel também como estrangeiros, é de trazer um pouco de abertura de olhos para os nossos parceiros ou parceiras suíços ou estrangeiros também, como é estar na pele do estrangeiro, entendeu? Num país diferente. Eu me lembro há muitos anos, não foi na Suíça, foi na Alemanha, quando eu conheci o meu atual marido, há 18 anos, e eu ainda estava com visto de permanência como estudante aqui. Uma das primeiras coisas que eu fiz questão dele ir comigo foi no Ausländeраmt.
Então, eu digo, não, você vai comigo. Eu tenho uma hora marcada amanhã, 7h30 da manhã, e você vai comigo. Ah, tá muito cedo. Não, não, você vai comigo. E isso foi, assim, um momento eu senti isso, um momento de abertura dos olhos deles também, para esse processo e para essa realidade de vida do estrangeiro, mesmo estrangeiro com visto, de estudante, etc. e tal, que é diferente da situação de um nacional, entendeu? Que a gente vê dia a dia que a pessoa não sabe quais são as diferenças que existem em termos de tratamento, de vistos, etc. e tal, o que você pode ou não pode fazer. Então, achei muito interessante esse comentário do Severino, me transportou aquele tempo quando eu disse, não, você vai comigo para o Ausländeramt. E Severino e Ângela e Sabrina, vocês conhecem esse ditado lá da gente do Nordeste. Só quem pega na rodia é quem pode com pote. Então, pegou na rodia, você tem que levar o pote, entendeu? Sabrina, você está na tela agora. Por favor, fala sobre o teu momento de desafio. Já fiz só um comentário, e o que é legal que vocês dois acabaram abordando de formas diferentes, a mesma coisa no sentido dessa abertura, que acaba sendo um convite, uma oportunidade para os dois parceiros de aprender com o outro, né? E o Severino ainda falou essa revisão dos papéis, né? Papel de homem, mulher, papel na casa, e abrir a mente. Pode existir uma outra estrutura familiar, uma estrutura dentro do casal. E para você também um outro pensamento de aumentar essa empatia, né? De como é que é a vida, o que é ser estrangeiro. Então, é legal para os dois, é sempre um convite para a gente também, né? Para a gente também como estrangeiro. Para crescer, para se ampliar. Obrigado, Grazi. Sabrina, por favor. Então, boa noite a todos, obrigado pelo convite mais uma vez. Então, como você falou, Jafes, o pote eu carreguei literalmente na cabeça, sabe? Lá no Maranhão, no início da minha vida. Enfim, isso já tem muito tempo, mas eu tenho lembranças disso ainda, afinal, a gente não pode esquecer de onde a gente vem nunca, porque isso é que nos mantém em vida até, né? Então, eu sempre fui uma pessoa que tive grandes desafios na minha vida. Eu também, como o Severino falou, eu não sou homem, mas eu fui o homem da minha casa, né? Eu cuidei da minha mãe e da minha irmã por muito tempo. Depois a minha irmã teve a minha sobrinha maravilhosa que eu tive que continuar cuidando. Então, eu cuidei da minha família por muito tempo, da minha mãe, digamos, na parte financeira até ela morrer. E a minha irmã, que foi uma grande ajuda para mim, foi o meu braço direito, na verdade, que ficou lá no Brasil. Eu cuidava da parte financeira e ela cuidava da parte física, né, na verdade. Então, minha vida sempre foi um grande desafio. Eu conheci meu marido do Rio de Janeiro, eu não queria nunca na minha vida sair do Brasil, eu era muito idealista e muito... eu achava sempre que eu ia ficar no Brasil, eu tinha meus sonhos e os meus desejos. Enfim, conheci meu marido de origem italiana, que eu detestava, na verdade, os italianos, porque quem mora no Rio de Janeiro, e depois de meia-noite, onde eu morava principalmente, a gente via muitos italianos na rua caçando, e eu achava aquilo fim da picada, dizia nunca quero, eu era assim altamente racista, não queria aqueles italianos nem chegando perto de mim, acabei me apaixonando perdidamente por um e vim parar aqui na Suíça, um que usava canoteira, que é uma camisetinha que usa por baixo, gente, que eu achava aquilo fim da picada. Enfim, quando a gente gosta e acabou. Casei com ele, vamos fazer 30 anos de casados, entendeu? Temos o Eros, que tem 25 anos, que tem síndrome de Down e autismo. E quando eu cheguei aqui, o meu grande desafio foi encontrar a família dele, italiana, sicilianos, que desejavam que o príncipe deles, que no caso meu marido, casasse com uma italiana, não com uma brasileira. Vindo do Rio de Janeiro ainda, tá louco? Nem pensar. E eles literalmente falaram para mim, foram sinceros comigo, e meu sogro, ele morreu há pouco tempo, mas até ele morrer, ele sempre bateu de frente comigo, porque ele nunca foi muito com a minha cara. Mas, enfim, eu sempre respeitei, porque como uma boa nordestina, a gente sempre respeita os mais velhos, né, em geral, não pode nunca destratar, podemos até não gostar, mas destratar nunca. E depois, o meu marido, que era um príncipe, era de uma família humilde, mas era considerado um príncipe ali, ninguém tocava nele, ninguém fazia nada demais. E eu, aquela pessoa que já tinha vindo do Brasil com aquela coraça, acostumada a trabalhar, correr atrás, a batalhar e não deixar ninguém botar o pé na cabeça. Sempre foi assim, graças a Deus. Porque aparece muita gente para te colocar o pé na cabeça. Então, quando eu cheguei aqui, eu tive que lutar muito e lutar sozinha. Um dos grandes desafios foi aprender alemão, porque você vai para a escola aprender Hochdeutsch e depois tem que falar suíço-alemão. E aí, no final, você nunca vai falar as duas línguas bem, porque, no meu caso, digamos assim, você aprende
tira todas as notas boas na escola, mas quando você desce para ir para o recreio, você compra o sanduíche já em suíço-alemão. Então, foi uma coisa que, para mim, foi um pouco mais complicada. Complicado também foi ir trabalhar e conhecer pessoas que não falavam alemão direito, porque eu encontrava pessoas de todas as nacionalidades, menos suíços, que podiam me dar uma mão na língua. Então, eu fiz amizade, e, claro, foi muito bom, foi muito rico em termos de cultura, porque eu conheci muitas pessoas de outras culturas, as meninas da Turquia, as meninas do Balcã, as meninas da Ásia. Então, para mim, foi muito rico, né? Eu aprendi muitas coisas. Eu sou uma pessoa muito curiosa e falo muito. Então, foi bom. Foi uma coisa que me enriqueceu muito. E essa parte aí do marido, do esposo, como o Severino falou, a parte do amor, para mim, é um tema à parte, porque a gente vem com uma expectativa tão grande em cima do nosso marido, e quando chega aqui muda tudo. Já no início de conversa, meu marido não andava mais de mão dada comigo como andava no Rio. E eu achava aquilo picado. Eu falei, que isso? Está com vergonha? Não, porque eu não conseguia entender essa mentalidade que quem se ama não pode demonstrar. Falei, mas que isso? A gente só pode abraçar depois que está no restaurante ou dentro do cinema no escuro? Eu quero andar na rua também. Então, demorei um pouquinho para aprender isso e aceitar essa parte aí da frieza, digamos assim. Mas, enfim, acabei aceitando tudo isso e me destaquei imediatamente em relação... Porque já falava um pouco de italiano, então me destaquei imediatamente. Meu marido ficou independente, eu fiquei independente do meu marido e eu podia fazer todas as minhas coisas sozinha, independente. Já procurei logo a minha independência. Isso, na verdade, esfriou um pouco o relacionamento, entendeu? Por um tempo, nós levamos aí aos trancos e barrancos o relacionamento, independente que o amor não acabou. Mas não foi fácil para mim, porque eu não tive esse apoio moral de ninguém quando eu cheguei, né? Como todos nós, na verdade. Mas a língua, dirigir na neve também foi muito desafiador, levantar cedo, no escuro, 7 horas da manhã ainda era escuro, e você vai trabalhar um pouco longe de casa e tem que dirigir na neve, tem que limpar o carro, porque não tem essa... O marido não era tão... como é que eu digo, assim, romântico de levantar para limpar o carro para mim. Então, eu tinha... Isso foi um pouco chato, entendeu? Mas Sabrina... que se dane, ninguém fez nada nunca para mim mesmo, eu vou e acabou, entendeu? Então, eu enfrentei tudo muito sozinha, aprendi a língua. Meu marido fala português, ele aprendeu português no Brasil, ele teve que aprender português no Brasil para ir lá no interior do Maranhão pedir minha mão para o meu avô, que não falava nem português direito, ele tinha que aprender para poder pedir minha mão para o meu avô. Ele foi no Maranhão para pedir minha mão no casamento, então ele teve que aprender um pouco de português. Aprendeu. Sabrina, eu queria que você... Desculpa. Eu queria que você explicasse um pouquinho, se você tiver com vontade, também sobre esse desafio de ter um filho especial fora do Brasil, longe da família brasileira. Se você quiser falar rapidamente sobre essa questão. Então, um dos meus grandes sonhos quando eu encontrei meu marido é que eu vi que ele era um homem de família. Era um homem que eu sabia que ele me passou isso, que ele era muito familiar. E como eu vinha de uma história muito trabalhada do Brasil, de filhos, né? Eu perdi uma filha com 9 meses de nascida, e meu filho foi levado pelo pai com 11 meses, e eu só encontrei esse meu filho 14 anos depois. Eu achava que agora eu vou me dar bem na Suíça, eu vou ter uma família, finalmente, vou casar com um homem que gosta de família, eu vou ter finalmente uma família. E o Eros nasceu 5 anos depois que eu estava aqui. E o Eros nasceu com síndrome de Down, com todos os problemas que vocês podem imaginar. Problema de coração, problema dos rins, com os 2 pezinhos, digamos, aleijado, né? Essa é a palavra certa, literalmente. Teve que usar um gessinho com 4 dias, e fez uma grande cirurgia com 5 meses, mas andou com 2 anos. Com dois anos ele estava com tudo resolvido. Ele andou e o resto estava tudo resolvido pela parte da saúde. O grande desafio, claro, se você era só, você ficou mais só, com uma criança deficiente. Todos os seus amigos desaparecem. Na verdade, para mim, só ficou uma amiga, que se chama Marileide Bucher. Ela é minha amiga até hoje. Então, a única amiga que ficou realmente naquela época foi ela. Eu perdi todas as pessoas, amigos, conhecidos e parentes, porque a família do meu marido ficou totalmente contra mim. Então, eu fiquei completamente só. Meu marido teve depressão, eu estava literalmente só. E o alemão que eu tinha aprendido,
com esse novo vocabulário de medicina, de terapias e psicologia e todas as histórias que eu ia me envolver, foi muito complicado. Mas, como eu falei no início, eu desde criança tive uma coraça muito forte, eu aceitei o desafio e fui à luta. A primeira coisa que eu falei, eu tenho medo, me ajudem, por favor, não me deixem só, para as pessoas aqui da Suíça, da parte social, principalmente as terapeutas que tinham mais contato comigo, que iam na minha casa a cada 2 dias, e pedir socorro. Nunca tive nenhum problema psicológico relacionado a isso, né? Nem no período que o Eros nasceu. Então, eu enfrentei sozinha junto com a Suíça. Quer dizer, não tive ninguém que falasse português do meu lado, entendeu? Eu tive que enfrentar tudo. Sou forte. Essa fortaleza a gente acaba encontrando dentro da gente, entendeu? Porque uma das coisas que eu descobri muito cedo na minha vida é que a felicidade, ela se destaca em momentos. É inútil você se iludir atrás da felicidade. Eu vou buscar a felicidade. Eu não sou feliz. Não, vamos ficar atento que a felicidade acontece em momentos. Eu mesmo no momento crítico do nascimento do meu Eros, e depois com o decorrer do crescimento dele, eu fui muito feliz também. Triste nos momentos que tinha que estar triste, não podia fazer nada, tinha que chorar mesmo e estar triste, mas muito, muito feliz. Eu sou uma das mães mais felizes do mundo com o meu Eros. Ele me dá muita felicidade. Eu vivo a minha vida de uma forma grandiosa ao lado do meu Eros. Até ele crescer e ele ser o que ele é hoje, porque o autismo dele começou com 9 anos de idade, que foi um outro desafio, né? Eu superei a síndrome de Down e agora estava encarando o autismo, tive que parar de trabalhar por isso. Não deixou de ser enriquecedor, grandioso para mim, entendeu? Então, eu me considero uma pessoa privilegiada de ter o meu Eros e de ter enfrentado todos esses desafios. Não por ser mais forte do que ninguém. É só quando a gente quer uma coisa e quando a gente tem certeza do que a gente procura, a gente tem que procurar menos problema, mais solução para a nossa vida interior. Então, quando a gente tem isso, eu acho que tudo se resolve de uma maneira ou de outra. Nossa, Sabrina, que depoimento. Gente, desculpa interromper, e já toda hora eu interrompo. Eu tenho 3 perguntas do público, tá? Eu vou fazer a primeira, que é diretamente para o Jafles. A Fabiane Meirelli está perguntando há quanto tempo o Jafles mora na Suíça. Na Suíça já há 12 anos. Tá. Agora, são 2 perguntas para todos, tá? A Adriana está perguntando, a Adriana Bailoni, o que motiva vocês a viver na Suíça. E tem uma outra pessoa que eu juro que eu não estou com o nome dela aqui agora, porque eu anotei a pergunta, falha minha. Queria saber se os participantes pretendem algum dia retornar para o Brasil. Eu acho que essa pergunta é bem na linha da questão, né, do passar dos anos aí na migração. Então, aí eu não sei como é que vocês vão escolher quem vai responder. Obrigada. Então, eu posso falar? Eu achei que você tivesse acabado. Perdão. Não, em relação a essa pergunta que você fez. Tá. Eu sempre achei que eu fosse voltar para o Brasil, eu tinha certeza absoluta, mas de certeza absoluta a gente realmente não pode ter nunca. Mas depois que o meu filho nasceu, eu tive certeza que eu não ia para o Brasil. Devido à Suíça ter te oferecer essa tranquilidade, digamos assim, para os pais, esse acompanhamento de uma criança deficiente, de uma pessoa deficiente. Então, eu tive certeza que eu não voltaria. Eu pretendo dividir a minha velhice, por exemplo, entre Suíça e um país aqui na Europa, de preferência um país latino, para sair um pouco do gelo daqui da Suíça, eu digo gelo literalmente, né? Para um país latino, onde as pessoas falem uma língua latina, não sei ainda onde, mas eu só não volto para o Brasil porque o Brasil ainda está muito atrasado, infelizmente, não é uma crítica, infelizmente, em relação a essa vida social das pessoas deficientes. Pode ser a Ângela, falou bem pouquinho ainda. Ok. Eu também, depois que fui mãe, esse sentimento, essa vontade de voltar ao Brasil, de início, lógico, quando eu cheguei o primeiro ano, eu queria voltar ao Brasil todos os dias, eu pensava, na primeira oportunidade, vou voltar para o Brasil, vou abandonar a Suíça.
o frio, o inverno, como o escuro do inverno, o cinza longo do inverno, isso tudo. Então, eu pensava sempre mesmo, e até a solidão, né? A solidão que eu sentia. Então, eu pensava em voltar, mas depois que eu fui mãe, isso mudou. Mudou porque as prioridades mudaram também. E não passou mais eu ser o principal, né? E sim os filhos. Então, eu também pensando na segurança, né? Na segurança dos meus filhos, pensando na qualidade de estudos, né? Você sabe, as escolas aqui, ela tem uma qualidade, um sistema, né? Que é difícil você chegar qualquer pessoa chegar nesse nível de estudo aqui no Brasil, como é oferecido aqui pela cidade. Então, pensando nisso, na segurança e nos estudos, não penso em voltar ao Brasil. Penso também, no futuro, em dividir, né? O verão na Suíça e o inverno da Suíça, fugir para o país do meu coração, que é Israel, fugir daqui, né? Passar o inverno num lugar diferente. Para mim é assim também. Perfeito. Se eu puder, eu não vou nem me alongar. Dá para ver que você gosta de Israel com esse pentagrama aí de 5 pontos, maravilhoso também. Dá um spoiler de algo que já passou. Acho que a história da Sabrina sempre é uma história que vale a pena ser revisada, que vale a pena ser ouvida, porque é inspiradora de várias formas e tem tudo e muito a ver com tudo isso que está acontecendo aqui, inclusive com a última pergunta, que é em relação a voltar para o Brasil. Como eu sempre digo, se eu voltar para o Brasil, só se for o castigo de Deus. Eu acredito que Deus não vai me castigar, apesar de eu não ter religião, então acho que eu vou ficar aqui por um bom tempo. O que eu indico para quem quer voltar, como para tudo na vida, um planejamento. Porque voltar para o Brasil também, para quem já está aqui como a gente há mais de 18 anos, outros aí com mais de 20 e tal, independente até do tempo que a gente está aqui, é um processo de readaptação no país que tu já morou. E por incrível que pareça, é até mais complicado do que se adaptar num lugar que tu chega novo. É você voltar e ver um monte de coisa que você não percebia, que você não compactua mais, que você talvez nem compactuasse, mas que a tua opinião, ou talvez o teu posicionamento de caráter não encaixava. Então, você se calava e fazia parte, infelizmente, do meio. Para quem quer voltar, planeje, porque para a maioria de nós não é só mais eu. Não somos só mais um, somos muitos, inclusive amigos. No caso da Sabrina, uma coisa que me tocou muito, que acontece muito aqui em diferentes situações, mas na dela, muito em especial, esse abandono, né, dos amigos quando você tem um problema, né, sério, como é um problema de ter um filho autismo, como eu sempre digo para minha esposa, ter um autista, ter uma pessoa com síndrome de Down, é você ter uma eterna criança, como somos para as nossas mães, né, todos nós. Mas me comove a história e eu espero que coisas como essas que estamos fazendo aqui possam promover esse diálogo, promover essa proximidade da comunidade brasileira e para que ela comece a existir, ao invés de existir brasileiros dispersos pelo mundo. Que a Sabrina, ou que outras Sabrinas, que infelizmente vão ter aqui, que elas possam ter um apoio, instituições onde a gente possa se sentir acolhido na nossa língua materna para passar por um problema desse tão pessoal, tão complicado, onde, como ela disse, tanta coisa de médico. Eu estava com minha esposa para ter neném e eu imaginei, pô, essa mulher é suíça, mas esses médicos, é anestesista, é Oberarzt, vem enfermeira, vem todo mundo. Pô, imagina para essas mulheres que chegam aqui sem a língua, gente, para ter um neném, para ter um filho. Imagine a Sabrina ainda com uma criança especial que muda toda a maneira de falar, a comunicação, esse linguajar técnico que nem a gente em português entende. E foi uma questão um dia antes do meu filho nascer, para não me prolongar aqui. Com minha esposa trabalha no AOTSEP, né, que é com imigrantes, asilantes, refugiados e tal. Como ela disse, pô, imagina essas minhas clientes, né, que chegam aqui e têm que parir de alguma forma, mesmo não entendendo todo o procedimento, de tomar uma anestesia geral, de não acordar já ver seu filho, de nem ver seu filho vir ao mundo de imediato, e você está ali só. Que esse vídeo, que esse depoimento da Sabrina, encurta mais a distância entre o povo e o seu próprio povo. Que a gente não se sinta só, a gente está longe de casa, mas necessariamente a gente não precisa ser só.
que se você queira voltar, você plante também alguma coisa aqui, porque esse país nos deu oportunidades, nos acolheu e nos hospedou pelo tempo que talvez a gente queira ficar aqui. Então, plante algo aqui, mesmo querendo voltar atrás das suas origens e raízes. Sabe? Parabéns para você, parabéns para todos que ficaram do teu lado e que esse teu depoimento sirva, sim, para que a gente encurte as distâncias. É por isso que eu acredito também nesse processo, nessas instituições como a REICS, como o Conselho de Cidadania, que sirvam mesmo como coisas que sirvam como pontes. Tem muita gente do outro lado da ponte. Nós podemos, de uma certa forma, não fazer o papel de São Cristóvão, né, atravessando as pessoas, mas a gente pode encurtar a distância. Parabéns por todo mundo que consegue. Severino, isso que você trouxe justamente define o objetivo desse nosso trabalho, né? Que é essa sensibilização. A partir do momento que eu me dou conta da minha história pessoal, que eu enfrento desafios, problemas, às vezes eu me sinto só, às vezes eu queria ter uma rede de contatos maior aqui, eu me sinto, né, num lugar muito estranho, muito gelado. Se eu me dou conta desses meus desafios pessoais, né, e num sentido que eu posso ampliar esse sentimento, eu consigo também ter essa sensibilidade para olhar com respeito, com empatia e com interesse pelas experiências das outras pessoas. Como você disse, né? Nós, como comunidade brasileira, a gente perceber, por mais que a gente tenha histórias que em algum detalhe ou outro muda, eu enfrento uma dificuldade que é uma dificuldade também de todas as outras pessoas, não somente da própria comunidade brasileira, mas como você falou, se eu consigo também depois enxergar que várias outras pessoas imigrantes, e aqui a Suíça é um país de um percentual enorme, né, de imigração, eu consigo olhar toda a outra realidade, não como o outro, né, esse imigrante é o outro, não sou eu, ou a pessoa de mais idade, né, toda a questão da longevidade, ela não abarca só os imigrantes, mas abarca a sociedade em geral. O mundo está envelhecendo, né? Nós teremos já agora e daqui a alguns anos, uma grande parte da população que está numa idade nova. Muitas pessoas em outras gerações não chegaram a esse nível de idade, a essa expectativa de vida como estamos chegando agora. Então, esse é o desafio da gente já agora olhar para esse futuro e olhar para essas pessoas que também precisam de atenção, que precisam de ajuda, que talvez eu possa, de alguma maneira, contribuir para a vida delas, né? É isso um pouco que eu queria trazer, e eu queria trazer uma citação que tem muito a ver com o que a Sabrina falou, e logo me veio a citação do Guimarães Rosa, que fala assim: a felicidade se acha em horinhas de descuido, né? Quando a gente menos espera, a felicidade aparece, e isso eu acho que é uma grande coisa da gente não idealizar essa felicidade. Quando a gente menos espera, tem um momento especial ali na nossa vida, e se a gente fica muito procurando em outros lugares, né, a felicidade passa e a gente perde o bonde, né? É isso que eu queria trazer de contribuição. Eu acho que agora a Grazi vai fazer... Ou tinha alguma outra pergunta do Eu queria fazer um comentário. Tem duas perguntas. O Jafres comenta, depois eu faço. Só um breve comentário sobre essa função, esse papel ou tentativa de atuar como ponte, que eu achei muito, muito bonito o que o Severino falou, que é justamente o que a gente, no Conselho de Cidadania, tenta fazer. A gente não quer ser o órgão representante do brasileiro na Suíça, a gente quer ser o órgão que conecta as pessoas que representam os brasileiros na Suíça. A gente quer ser aquela colinha que vai juntar uma instituição com a outra, uma associação com a outra, para trazer ajuda, trazer mais informação para os nossos conterrâneos aqui na Suíça. Então, é exatamente essa função que a gente vê no que a gente faz no dia a dia, nos nossos projetos, que é trazer informação, conectar as pessoas, conectar essas instituições, exatamente esse trabalho de ponte. E aí eu passo para a Grazi. Nossa, eu acho que a gente poderia fazer uma live de horas, porque a coisa vai puxando, eu vou tendo também outras ideias, inputs, acho que está super, super interessante. E
vocês foram falando um pouquinho da história de cada um de vocês, né? Que eu não conhecia, e eu consigo fazer um link, né, Ângela, quando você falou, por exemplo, que você veio com a sua bagagem, né? Você veio com a sua bagagem que já foi específica, você também mencionou, né, um trauma, uma coisa, uma situação, uma depressão, tudo. E, na verdade, todos nós, a gente, de uma forma ou de outra, todo mundo traz uma bagagem, né? Então, por isso, quando a gente fala também do processo de imigração, ele é tão individual, a gente não consegue colocar todo mundo numa caixinha. Cada um tem uma história, e cada um tem um desafio. E vocês foram falando dos desafios de vocês e dos aprendizados, né? Então, dessa empatia, do que a gente também tem para ensinar, o que eles podem aprender com a gente, no nosso papel de imigrante, o que a gente pode aprender vivendo aqui. O Severino estava falando, mencionou né, essa visão toda do como é que é a maternidade aqui, sob a perspectiva de um pai, o que é diferente, bastante interessante, não é a mãe falando, não é a mulher falando, é o homem observando isso. E também assim, o papel na família, a revisão de papel dentro do casal, né, numa dinâmica de casal. E, Sabrina, eu achei bem legal também o que você falou do seu desafio e da solidão, de se sentir sozinha aqui, sem estar amparada. Mas você falou uma coisa que eu anotei aqui, que você aprendeu a pedir ajuda. E então, isso é uma coisa que eu queria trazer um pouquinho para vocês, né? Perguntando para vocês, fazer essa reflexão desses... A gente aprende o tempo inteiro, das coisas positivas e negativas que acontecem com a gente. E eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre esses aprendizados. O que foi uma coisa grande que vocês aprenderam, que pode passar como mensagem para os outros, e especialmente pensando um pouquinho nos recursos que vocês usaram para ajudar vocês nessa superação. Porque a gente pode falar dos nossos recursos internos, que são as nossas habilidades, capacidades, e a gente também tem os recursos externos, né? Como órgãos de ajuda, ou profissionais, uma academia, um centro religioso, família, tudo isso são recursos externos. Então, se vocês puderem falar um pouquinho disso, do que vocês aprenderam e o que ajudou vocês a superar. Deixa eu complementar, porque tem uma pergunta aqui que veio da Adriana para a Ângela, que complementa o que você está falando, Grazi. Uhum. Em que a Ângela se apegou para superar as dificuldades por aqui, pela Suíça, no caso? Uhum. E aí eu acho que a Ângela pode começar, né? Ângela, a gente voluntariou você. Ok. Vamos lá. A primeira coisa foi trabalhar a minha autoconfiança. Eu precisei muito trabalhar a minha autoconfiança, porque isso fez com que eu me sentisse capaz de resolver as coisas. Corri também atrás de... Eu corri também, lógico, busquei ajuda também na fé, né? Me apeguei também a estudo, não a religião, não numa religião, né? Eu busquei, estudei muito mesmo, estudei muito a Bíblia, e fui atrás na parte histórica da Bíblia, não com religiões, com dogmas. Eu fugia e fujo muito disso até hoje, com todo respeito às religiões do mundo, mas eu fui atrás de fortalecer o meu eu. Eu precisava me fortalecer, eu cheguei numa hora que eu mesma me sentia uma estrangeira, eu mesma me sentia menor, né? Eu mesma me sentia... aqui todo suíço, eles terminam uma ou duas universidades. Onde você vai no suíço, ele sempre tem, lógico, os seus títulos, né? Então, eu precisava trabalhar isso em mim. Então, eu busquei fortalecer o meu, acreditar em mim. Nossa, e isso me ajudou, isso me deixou forte, porque eu passei por momentos em que eu mesmo já me sentia como estrangeiro, eu mesmo já me titulava a estrangeira, né? E isso me diminuía bastante. Até que quando eu fui, depois de 20 anos na Suíça, quando fui renovar a minha carteira, o C, né? Eles me perguntaram, por que você não tem o passaporte suíço? Eu falei, eu nunca pedi. Aí ele falou, mas você já está com 20 anos na Suíça, por que você não tem ainda o passaporte suíço? Não, dê entrada no seu passaporte, pelo amor de Deus, que é isso, né? E eu dei entrada e eu pensei, poxa vida, por que eu tenho que pedir? Se eu já estou tanto tempo aqui, por que eu tenho que pedir o passaporte? Eu falei, olha, eu sempre entrei e saí, nunca me fez falta. Tudo bem, usei o meu passaporte brasileiro,
sim, mas você vai sair com sua família nos aeroportos e todo aquele processo, né? Suíço de um lado, e isso acontecia, né? Quando a gente volta do Brasil, que a gente não tem ainda o passaporte brasileiro, o suíço vai para a fila do suíço, agora você já pode ir com o marido para o lado do suíço sem explicar, eu sou casado, mostrar. Mas, e eu passei, quando eu cheguei nessa entrevista aí do passaporte, e elas me perguntaram, então você resolveu pedir o passaporte, por quê? Porque eu estou em casa. A Suíça é minha casa. Eu tenho 21 anos, eu tenho 21 anos aqui na Suíça, então eu estou em casa. Quando eu vou para o Brasil, e eu para férias, visitar minha família, visitar minhas origens, quando eu estou no aeroporto de Recife, o meu sentimento é, eu estou voltando para casa, eu estou indo para minha casa, então, se é minha casa, para mim eu não estou pedindo nada, para mim é algo que eu tenho de direito. Né? Então, mudou essa visão, você trabalhar o meu eu, buscar informações, buscar... As ONGs, elas ajudam bastante, né? Eu morava, por acaso, no estado do Turgal, muito longe, se eu disser o nome, nem todos aqui vão conhecer a cidade de Eixens, porque é um interior desse tamanho, gente. Então, ali a gente não tinha muito trabalhos com ONG, né? Em Eixens, ali o cantão, a cidade maior é Frauenfeld, sim. Mas eu acho muito importante para todos os estrangeiros que estão aqui na Suíça você fortalecer o seu eu, você buscar fortalecer você, acreditar em você e deixar de você mesmo se sentir estrangeiro, porque é sua casa, é o seu lar, é a sua família, é a sua vida, é aqui. Perfeito. Posso entrar? Muito interessante, muito legal o que você falou, Ângela. Pode falar, Severino. Perfeitamente, muito legal o que a Ângela falou, e o legal desse tipo de conversa é que as nossas histórias se confundem e se encontram no emaranhado de histórias, né? A Frauenfeld eu conheço porque meus sogros moram lá. Uma outra coisa que a Ângela falou, que eu aconselho, mesmo não tendo religião, para mim Deus é o suficiente. Eu tenho uma igreja que todo dia eu durmo nela, que é a minha casa, mas eu aconselho para quem está em momentos desse tipo, que perdeu a esperança em algumas coisas ou está condicionado a outras coisas que não são boas, procure uma fé, uma religião. Procure uma religião e leve a sua fé. Até a psicologia, às vezes, te indica a procurar um novo começo, né, para acreditar novamente em algo. Outra coisa que o legal dessa conversa é porque uma pergunta e a resposta da Ângela complementa a nossa e a gente até consegue encurtar. É importante você se sentir em casa e se sentir feliz na sua casa. A Suíça, independente do seu nível de Beveligung, é sua casa. É aqui que você mora no momento, é aqui que você fincou algum tipo de bandeira e tenta construir ou constituir família. Uma ajuda que eu tive muito no começo, porque é um processo de vida que eu passei aqui, que se eu fosse falar daria umas 1000 lives, então vamos pular essa parte. Uma das ajudas que eu tive muito aqui na época foi na minha primeira separação, fiquei numa situação bem ruim, tinha pouco tempo aqui de Suíça, tinha mais ou menos 3 anos e pouco, me separei, não foi muito legal, foi uma experiência, de uma certa forma, para ambas as partes, meio traumática. E um lugar que me ajudou muito, quero mandar um abraço, inclusive, para Janaína Marazzi, que foi a Infodona, que, inclusive, eu sou até garoto propaganda de uma das promoções da Infodona, que era para aquela ideia de quebrar, de por ser Infodona, que só era para mulheres. Aí pediram, eu fiz uma foto com uma pastinha, com o meu dossiê ali todo, né, todo nos trinks, e fui lá e achei super válido eu ter dado, de uma certa forma, também com minha imagem, a contribuição, né, porque a Infodona que é só para mulheres. Um outro aspecto de tudo isso, falando como homem, e aqui é quase uma reunião de gênero, eu acho isso super válido, maravilhoso, é que o homem aqui ele tende a sofrer mais, o estrangeiro, porque ele parece que ele tem medo e vergonha de pedir ajuda. Né? Ele tem receio, ele não tem muita estrutura para homens, tem pouca estrutura para homens. Eu já passei, a maioria das coisas que eu falar aqui, eu já vivi elas, a maioria. Então, quando você, como homem, numa situação dessa que você vai procurar certas coisas, tem pouco recurso, mas tem. Tem uma infraestrutura muito funcional para a mulher. Já morei com todas as 3 mulheres que trabalham dentro dessa estrutura social, né? Então, tem muita estrutura. Eu acho que a estrutura para homens é um pouco menor, é bem enxugada, mas tem. Nota falha, uma série de outras coisas. E
é difícil a gente não se comover com a história de cada um, né? Eu acho que a Ângela, no caso, encontrou na religião, no livro, uma forma de desabafar e de se sentir em casa. E, pelo visto, hoje ela consegue se sentir. Eu não acredito que a gente consiga ser feliz em algum lugar se a gente não fizer desse lugar o nosso lar. Não nascemos aqui, alguns têm passaporte suíço, outros não, mas eu acho que se você não estender esse sentimento de lá para o país onde tu te encontra, você sempre vai ser um imigrante. Porque o fator migratório é um fator antigo no ser humano, mas a experiência sua como imigrante é que faz a diferença. Eu estou aonde? Na Suíça. O que é a Suíça para mim? É minha casa, porque é aqui que eu moro. É aqui que eu contribuo, é aqui que eu gero divisas, é aqui que eu interajo, é aqui que eu estou tendo a oportunidade de criar 2 filhos com mães diferentes, mas são filhos. E é mais ou menos isso para a gente não se estender, porque a conversa está tão boa que a gente poderia. Eu queria só mandar um abraço para o tenente do Exército João Pedro, que é o responsável pelo setor de informação, é o chefe do setor de informação do 24º BIS, lá em São Luís do Maranhão. E vamos para frente. Gente, antes da Sabrina complementar, falar a parte dela, eu acho que a Ângela esqueceu de dizer que uma grande ferramenta dela nesse processo foi escrever o livro da vida dela, né, Ângela? Que a Ana Amélia até mostrou para a gente. A Ângela escreveu, fala aí o nome do livro, Ana. Eu escrevi um livro, uma autobiografia. O livro chama-se Filha do Nordeste Brasileiro, né? E é um livro onde eu conto as minhas experiências, as minhas superações, que o que muito pensa não é que a Suíça me salvou, mas é uma superação pessoal, né? E é bem interessante, tenho recebido um retorno muito bom. Eu indico essa leitura. Só não trouxe o livro já entrar na outra sala, mas a gente mostra depois. Na verdade, eu estou com o livro, mas ele chegou hoje e eu estou super ansiosa para ler. Mas assim que eu terminar a leitura, eu posso contar. Mas só para complementar uma coisa, porque eu tenho um estudo em letras e o tema do meu estudo foi autobiografias, e realmente você escrever sobre a sua própria vida tem um poder assim que a gente até nem espera, né? A gente nem sabe o que pode acontecer dentro de um processo de escrita sobre a própria vida. Mas, bom, sobre o livro da Ângela eu não vou poder ainda dizer. Espero dizer em breve. Mas é verdade isso que você falou, Ana, sobre o escrever, né? Até como técnica mesmo, para colocar no papel. E assim, quando a gente fala quando eu mencionei recurso, recurso não quer dizer só uma ONG, uma associação, uma coisa externa, são os externos, mas a gente também, né? O que a gente pode ajudar? O Severino também mencionou, e você também, Ângela, a fé, que ela pode ou não estar vinculada com uma religião. Tem gente que é um centro religioso, uma religião específica, para outros é uma crença, é um andar na natureza, é o se conectar com uma força maior, e cada um. Isso é um dos pilares muito fortes também, para ajudar nesse processo, né? E seja ele da forma como for, que isso também é totalmente individual. E o escrever para você, sabe, assim, é uma habilidade que você teve ali, é um processo que você se colocou e se permitiu, e que ajuda ouviu que cada um de vocês tem um pouquinho para falar, né? Às vezes a rede social, amigos, ou um trabalho voluntário, um contato. Tudo Nós isso fizemos, né, Gus? No Sebrae. Por exemplo, uma coisa que eu falo para cliente também, se você tiver oportunidade com trabalho. São várias, não tem uma receita, mas são várias coisinhas que a gente pode ir somando. Eu não sei, Sabrina, para você, como é que. Vocês estão me ouvindo bem? Porque para mim apareceu aqui conexão. Foi um momento só, já voltou. E você, assim, pergunta, o que você acha que assim, um aprendizado, e o que te ajudou nesse processo? Você mencionou, por exemplo, pedir ajuda, né, de instituições, mas o que mais que te apoiou? Então, a primeira coisa que antes do meu filho nascer, eu me distraía no meu trabalho. Eu trabalhava numa fábrica de aparelhos auditivos
e que nós tínhamos, a parte da manhã nós trabalhávamos em um setor e a parte da tarde em outro, e à tarde nós tínhamos o privilégio de estar todas sentadas, colocando os aparelhos para ser controlado em uma máquina, sem barulho nenhum, e nós tínhamos tempo para conversar. Então, eu me divertia e me distraía, esquecia que eu estava fora do Brasil e tudo isso, ouvindo as histórias das minhas colegas de trabalho, que não tinha nenhuma suíça, eram todas estrangeiras. Então, eu ouvia as histórias das minhas amigas turcas, das minhas amigas da Iugoslávia, das minhas amigas do Tibete, que é uma história super interessante, e enriqueci muito em termos de cultura e me divertia muito ouvir tudo isso. Quando chegou o processo do Eros, acabou a brincadeira, né? Ali era tudo muito sério, e como eu disse, eu estava só. O médico do Eros, que eu consegui, por um milagre, o pediatra do Eros, o Dr. Geiges, um dia eu cheguei lá e ele me deu uma pilha de livros, né? Como eu já falava italiano, era difícil para eu agora ainda ter que ler em alemão e entender toda essa parte técnica, né, sobre medicina. Então, ele adquiriu uns livros para mim, e depois eu fiz amizade com a Cláudia Werneck, que é uma pessoa que tem uma influência muito grande no mundo de pessoas deficientes no Brasil, e ela me mandou do Brasil alguns livros em português sobre a deficiência em geral, todos os tipos de síndromes, todos os tipos de deficiência. E muitas pessoas falaram para mim, não vai ler isso que você vai ficar mais deprimida. Não, para mim foi super interessante, porque abriu um leque totalmente diferente. Eu vi que eu estava fazendo parte de um mundo paralelo, né? Que eu saí do mundo normal para entrar nesse mundo, mas que era um mundo fantástico, um mundo de pessoas maravilhosas. Eu acabei entrando em contato com muitas mães, com muitos pais que tinham crianças como eu, e ali abriu um outro horizonte para a minha vida. Em vez de ter sido deprimente, foi uma coisa maravilhosa, um aprendizado muito grande, que me enriqueceu muito, que me ajudou muito. Não, aceitação não, porque um bebezinho, quando nasce assim, você aceita imediatamente o neném. O neném é a coisa mais linda do mundo, é igual como ele vem. Mas a situação em geral, como você se encontra, é um pouco mais complicado, entendeu? Mas como eu sempre digo, nós somos únicos e nós nascemos sozinhos, temos que aprender também, entendeu? A lutar sozinhos. Então, isso para mim ajudou muito. O médico do meu filho me ajudou muito, ele me colocou um mundo na minha frente, que foram os livros. Eu aprendi muito com a leitura, foi o que me ajudou muito a superar. Mas poucas pessoas sabem, quer dizer, quem me conhece sabe, com 3 anos de idade, quando meu filho fez 3 anos de idade, o mundo todo contra mim aqui, eu fui embora para o Brasil. Eu me divorciei do meu marido, entreguei o meu bebê Ligu e fui embora para o Brasil. E quando eu cheguei no Brasil, eu vi que era tudo lindo, maravilhoso, que estava ótimo para mim, mas que meu lugar era aqui, porque o único homem que talvez fosse amar o meu filho realmente era o pai dele, e ele é um bom pai. O meu pai do meu filho é um bom pai, que é o meu marido até hoje, né? É um bom pai. Eu voltei do Brasil e casamos novamente. Então, eu joguei a toalha, entendeu? Eu falei, olha, eu vou ser feliz, eu vou ficar aí de olho na felicidade, que ela vai aparecer de vez em quando, e eu vou viver dessa forma. E de lá para cá, é assim, já tem mais de 20 anos que nós estamos casados pela segunda vez, que eu joguei a toalha, resolvi esquecer todas as coisas que poderiam me entristecer, me entristeço ainda, mas por coisas muito mais, às vezes até por coisa menor. Quando as coisas são grandes, a gente abraça elas de uma forma diferente. Muito bem. Gente, só mais uma perguntinha aqui do público, é da Fernanda Meirelli de novo, perguntando agora para todos se vocês demoraram muito para aprender o alemão, porque ela está há 9 anos aí na luta. Bem, vou dizer aí, Fernanda, que é brinquedo não, né? Alemão Não vai acabar não, Fernanda, não vai acabar nunca esse aprendizado do idioma. A gente está sempre aprendendo, né? Eu estou há 15 anos aqui, eu estou aprendendo o alemão. Estamos juntos. Fernanda, não é para lhe entristecer, desanimar, né? Exatamente, para decepcionar, mas é um aprendizado para a vida toda. Já está até respondida a pergunta, né? Está respondido. E está repreendido. Que eu acho que isso, na verdade, ele não tem como ser visto como uma maneira de decepcionar a pessoa, de falar, olha, mas, na verdade, é uma coisa positiva, você pensar, eu não tenho prazo para terminar de aprender, né? É assim, o meu aprendizado, ele é contínuo. E é bom que seja assim, na verdade, né? Porque nós mudamos, o universo muda, as línguas mudam, né?
todas as línguas elas vão mudar de acordo com o tempo, e encarar isso da verdade de que o aprendizado ele vai acontecer durante toda a vida, nos dá uma tranquilidade, porque aí eu não preciso necessariamente cumprir um prazo. Claro que às vezes a gente precisa de um diploma, precisa de uma prova, Goethe, alguma coisa, aí eu vou precisar cumprir determinados prazos, mas estar aberto para o aprendizado para a vida toda, isso também é algo muito importante nos nossos tempos, da gente saber, enquanto eu estiver aberta ou aberto para aprender, isso vai só me beneficiar, até porque neurociência, né? Isso já foi provado, o fato de que o nosso cérebro ele é plástico, então ele está sempre pronto para aprender coisas novas, ou para reciclar, ou para rememorar alguma coisa, e aprender também vai nos prevenir, né? Eles dizem que previne determinados problemas da idade. Então, eu só deixo essa dica, assim, de que realmente é para a vida toda, mas que isso deve ser encarado de uma maneira positiva, no fato de que, assim, enquanto eu estiver aprendendo, estou ativa, e estou criativa, e estou em movimento. E eu acho... Um segundo, eu queria... desculpa. Pode falar. Desculpa, eu queria só fazer uma proposta rápida, já que o nosso tema é longevidade, vamos todo mundo fazer curso de alemão na terceira idade juntas, gente. Boa ideia. Vamos, não é? Eu tinha só uma colocação rapidinho, coisa de 2 segundos. Fala, Severino. Nesse processo aí, eu achei muito legal o que a Ana Amélia falou, é super isso mesmo, né? Neurociência, toda essa coisa, muito lindo também. Gente, só não caiam em uma cilada, que é no início do relacionamento, normalmente o outro, né, que é o daqui, mais ou menos, ou de lá, de outro lugar, o que não é brasileiro. Quando você fala o alemão errado, ele acha tão fofo no início, né? Ele acha que ele está morando com Cebolinha, ou vice-versa. Outra coisa que é fofo, mas não te adianta na tua vida a longo prazo é: nossa, você já aprendeu português? Minha mulher fala português perfeitamente, de cabeça para baixo, mas não foi comigo que ela aprendeu, senão eu não sabia. Então, não caio nessa coisa do fofo. Uau, que maravilhoso, você tem um dom, tem um talento. Não existe dom nem talento para quem é preguiçoso. O fofo é só no início. Do meio, o antes mesmo do meio vai dizer: cara, quanto tempo você está aqui mesmo? Então, ao invés de esperar o outro te dizer ou perguntar e mora com você há quanto tempo você está aqui, que você ainda não fala o mínimo desse idioma, aprenda. Porque o fofo só é fofo no início. Depois ele vira aquele bichinho gremlin. O negócio não fica muito fofo. Melhor aprender. E na terceira idade a gente bate um papo em suíço-alemão. Legal. E o que só finalizando esse negócio do idioma, eu acho também que tem a ver com as nossas expectativas, né? Tem uma coisa que é o que a Ana falou, de repente é necessário um nível tal para um curso, ou para um Bewilligung, ou isso, mas tem o que a gente chama de falar, o que é fluentemente, sem erro nenhum. A gente não fala nem o nosso próprio idioma sem erro algum. Então, a gente aceitar também alguma coisa, falar, eu me comunico, se soltar também, porque isso é libertador. Abraçar as oportunidades para conversar um pouco, senão a gente vai ficar nessa expectativa e daí trava muito mais esse processo. E também evitar comparação, né? Isso é muito importante, porque a comparação ela é destrutiva, né? Nossa, ela acaba com a gente. A gente percebe que uma amiga, né, uma colega, uma conhecida, nossa, tem 3 anos aqui, meu Deus, ela fala um alemão tão bom, né? E eu estou aqui 10 anos, 15, 20, sei lá. Então, a comparação, isso é muito ruim. O importante é, como você falou, é você se sentir bem. Claro que a gente está sempre melhorando, sempre aprendendo, sempre buscando mais, mas se sentir bem com isso que você tem agora, né? Isso é importante. Isso é muito importante. É isso de comparar, só para pontuar, isso, quando eu me comparo com alguém, na verdade, você trouxe essa questão de fortalecer o eu. Na verdade, se eu me comparo com outra pessoa, eu estou enfraquecendo o meu eu, né? Que, na verdade, eu coloco o ponto de referência na outra pessoa, quando, na verdade, cada uma de nós tem uma história individual. Se eu tenho, por exemplo, aqui um determinado X de anos de vida na Suíça e outra pessoa tem bem menos e aprendeu bem mais, por que será que eu aprendi menos, né? Dessa coisa que você também trouxe, né, Ângela, do fortalecimento do eu. Eu também preciso ser superior a ninguém,
mas eu também não preciso adotar a régua, né, das outras pessoas. Ah, mas a pessoa X em B menos tempo aprendeu, mas ela tem a vida dela e eu tenho a minha, né? Da gente também aprender a criar esse valor sem precisar entrar nessa competição. Isso é realmente muito importante. Momento suspense. Momento suspense. Nessa questão do idioma, só um comentário. Eu me lembro de ter lido ou participado de um workshop, não sei, não me lembro bem de onde foi, de ter ouvido um comentário a respeito do idioma, de você utilizar o seu idioma numa situação de um casal binacional como o seu ponto de referência de força, de poder também, entendeu? Vai muito bem com o que o Severino falou. Então, esse fofinho só funciona no começo. Então, se exige um pouco mais de você mesmo também em avançar no idioma para que você possa ter também uma situação de igualdade também com seu parceiro, sua parceira. Não é isso? No idioma estrangeiro. Mas não só em uma mão, tem que ser em duas mãos. Né? Também a questão do parceiro ou da parceira falar o seu idioma, não é isso? É uma coisa libertadora, querendo ou não, né? Rapaz, essa live está tão gostosa, vocês não imaginam. Mas, enfim, o idioma é libertador para mulheres ou para homens, né? Os papéis no final se invertem, a gente reveza aqui. Imagine, você ser um idioma, com pelo menos tendo o mínimo, você pode participar da vida para mães ou pais, ativamente da vida dos seus filhos. Né? Porque chega um ponto que as crianças até se constrangem em levar os pais a certos locais onde o pai não consegue se comunicar. Né? Se o que trabalha mais não tiver tempo, é o que fala mais o idioma, como é que vai achar tempo para ir na escola? Então, acho que a comunicação ela é libertadora em qualquer aspecto, em qualquer lugar do mundo. Claro, como a Ana e a Ângela falou, a gente também tem que ver para que a gente quer aquela comunicação, mas a comunicação básica do dia a dia, pelo menos a gente tem que ter, porque, como a Ângela no começo, você ouve seu nome e não sabe do que tá se falando, do que se trata, e às vezes as pessoas estão rindo de você e você acha que elas estão rindo para você, né? Porque você não entendeu e sempre você é o último a sorrir. É triste. Verdade, né? Verdade. Eu acho super interessante o que o Severino falou, libertador, porque aqui tem muitas meninas ainda que não conseguem ir no médico sozinha, que o marido tem que acompanhar, porque elas não entendem, não sabem se comunicar com o médico. Então, isso é muito difícil, você ter que depender por muito tempo do marido para tudo, entendeu? Para dirigir, para te levar no médico, para levar seu filho no médico. Eu acho que isso é um pouco dramático até. Tem muitos homens que não podem largar o trabalho toda hora ou fazer um dia de férias para poder levar a família no médico. E isso é um pouco complicado. Eu dou a maior força para todo mundo, homem ou mulher, para aprender o máximo que pode, entendeu? Assim, não que eu fale tão bem, mas eu sou uma pessoa liberta, digamos assim. Eu me viro, mas é muito bom essa independência, de não ter que precisar sempre do parceiro, entendeu? Isso é muito importante. Exatamente se eu puder fechar esse tema, assim, se alguém tiver outro comentário, tudo bem, mas o que eu queria falar é o seguinte, a Liliane e eu, a gente, com esses eventos sobre migração, a gente também pesquisou bastante sobre definições do que é, às vezes, a integração, né? Então, tem o lado suíço falando da integração, de conhecer as regras, Então, tem várias definições, na verdade, da forma como a gente pode ver o que é estar integrado num país. Mas uma das definições, um ponto para mim que é chave, que bate em tudo, é a autonomia. Assim, é você ter liberdade e ter a capacidade de circular nos ambientes sozinho, com essa independência, Sabrina, que você falou. Consegue marcar um médico, consegue se virar, consegue, sabe, circular mesmo na sociedade. Daí que é o que para mim, eu gosto de ver a integração dessa forma. Né? Que daí você não se sente também pequeno, você pode até ter uma certa dificuldade, você não é um nativo ali, mas você consegue ter uma certa desenvoltura, não depende de alguém. Isso. E isso, o idioma está linkado com isso também. Né? Pelo menos é o meu pensamento. Gente, querida, o papo é uma delícia. E como sempre, quando é uma delícia, como é nessas horinhas de descuido aí da felicidade, ela já passa rápido. Como a própria Sabrina trouxe, um dos grandes motes. Na verdade, tem várias questões, mas a gente precisa
precisa começar a fechar, claro, fechar essa live de hoje, né? A gente ainda vai continuar, vamos vendo os próximos passos que vão dar esses projetos que estamos fazendo juntos e juntas. Então, eu gostaria que a gente fizesse uma rodada, assim, com uma pequena palavra de encerramento de cada um dos nossos convidados e convidado e convidadas. Verino, você gostaria de começar? Eu deixo para a Sabrina ter mais conteúdo aí. Tá bom. Mas é uma palavra realmente... Porque dependendo do tempo, a gente enxuga e termina. Tá bom. Eu acho que o grande compromisso que nós temos que ter aqui ou em qualquer lugar que a gente vive, de onde viemos ou onde estamos, o grande compromisso que nós temos que ter, em primeiro lugar, é com nós mesmos. Porque, independente do que nós somos na sociedade, quando a gente fecha a cortina dentro da nossa casa, no nosso privado, então, a hora do pega para capar é sempre a gente o responsável. Então, nós temos que, sim, estamos fora do Brasil, temos que fazer o máximo, aprender alemão, para nos sentirmos melhor no país que nós estamos, que está nos apoiando ou nos recebendo, e eu acho que isso é muito importante, a gente encontrar o nosso lugar onde nós estamos, independente de ser nosso país ou não, ou fazer dele o nosso país de uma maneira delicada, de uma maneira com respeito, entendeu? E com dedicação também, por que não, entendeu? Independente de qualquer coisa. E o grande paraíso que a gente tem que descobrir, que tem que continuar para a gente ter paz, pelo menos paz psicológica e espiritual, é com nós mesmos, gente. Eu acho que esse é o grande compromisso, entendeu? Ângela? Ok, estava esperando o Severino. Mas vamos lá. Em primeiro lugar, eu quero agradecer pela oportunidade, né? Não agradeci no começo, mas eu gostaria de encerrar agradecendo pela oportunidade, agradeço aí pela indicação da Liliana Tinoco, né? Ana Amélia, muito obrigada, também a Rex, né? E a Cidadania, Conselho da Cidadania de Zurich. Muito obrigada por essa reunião, esse encontro maravilhoso. Eu tenho uma frase que eu levo comigo, é uma frase de vida, né, que eu levo comigo já desde os meus 13 anos, e essa frase, ela sempre que eu estou no momento em que eu me sinta num vale, picos e vales, em que eu me sinto num vale, eu lembro dessa frase e eu falo para mim mesmo: tudo que é desejável é realizável. Então, acredite, você é capaz de mudar a sua própria vida. Aliás, só você é capaz de mudar a sua situação. Aceitar o agora, estudar o agora. O que é que eu posso aprender nesse momento de aflição? O que é que eu posso aprender nesse momento de dificuldade? Qual a verdade do agora? E aprender a valorizar o agora, aprender com a dificuldade e valorizar o momento bom, valorizar o momento de abundância. Tudo que é desejável é realizável. Eu desejo para todos vocês tudo de bom, muita paz nessa época em que nos encontramos. Pois é, muito obrigado a todos. Agradeço a moderação do Jafes, Ana, Graziela, Liliane. Espero que mais pontes como essa sejam criadas. Espero que cada vez mais possamos inserir mais homens nesse tipo de debate. Já participei de muita coisa que era voltado só entre mulheres. Eu acho que isso não é uma forma, né, também de integrar, porque eu acho que integração é para todos, esse é o motor, né? Eu acho maravilhoso o trabalho de vocês, o papo está amável, está um papo assim da gente passar um dia batendo papo aqui pela internet, que o povo com certeza iria ficar e ia continuar fazendo perguntas. Agradeço pelo convite de coração e tem uma frase que eu gosto muito, assim, é tipo, né, aquela coisinha para você dormir e pensar. E a gente encontra, onde quer que a gente chegue, o que a gente leva com a gente. Então, antes de criticar o lugar onde você está, onde você chegou, se pergunte o que você levou com você. Porque, normalmente, é isso que tu encontra. Se fosse deslocar, desloque-se, porque você quer melhorar. Porque ninguém, em sã consciência, migra para piorar. Bagagem de vida eu tenho, todo mundo tem, cada um abriu um pouco a sua bagagem e desnudou um pouquinho a sua história de vida para todos vocês que nos acompanharam. Se não servir, tente nem deixar lá de onde você saiu. Se não servir, delete da sua vida. Onde você chega não é ruim. Talvez
É o que a gente trouxe que não serve. Um beijo no coração, muito obrigado, que esse café continue, que esse café possa ser um tijolo numa ponte que você, participando diretamente, contribuindo com esse vídeo, pode construir. Parabéns ao Conselho, ao REX, CRBE, Conselho de Cidadania de Zurique, né? Migração em Debate, e a Graziela, obrigado por a gente matar essa saudade mesmo virtualmente, que isso aqui sirva para a gente distanciar esse distanciamento social. Só estamos só quando escolhemos estar só. Muito obrigado. Obrigada, gente. Palavras do Severino. Muito obrigado, pessoal. E com isso, Ana, eu acho que a gente pode encerrar. Justo, sim, podemos, né? Aí eu só queria trazer, todo mundo estava trazendo citação, eu lembrei também de outra, que é A Vida é a Arte do Encontro, né? Do Vinícius de Moraes, embora haja tantos desencontros na vida, então esse encontro realmente é algo que, enfim, valioso. Agradeço realmente a parceria contigo, Jafles, e também com toda a equipe do Conselho de Cidadania, e com a Graziela. Não sei se a Graziela e a Liliana queriam também dar uma palavra de encerramento. Eu queria só falar boa noite, eu gostei muito, já anotei tanta coisa, tantas ideias. Amei, obrigada. Olha o outro livro. Também estou com o papel aqui, ó. A gente aqui, escribas, assim, todo mundo... Integração com o homem também. Exatamente. Sim, homem. Eu acho, Severino, que você trouxe muito importante. Então, a todos os homens migrantes e imigrantes que estão assistindo, por favor, sintam-se convidados, acolhidos. Eu acho que, às vezes, né, fica, assim, uma coisa muito feminina, o que também, de uma certa maneira, mas eu também, como mulher, me interesso muito por saber como são essas realidades e essas dificuldades da imigração da parte dos homens mesmo. É muito, muito bem colocado. Fica bem feminino, porque os homens, agora é para você, menino, homem que mora aqui na Suíça, você tem que se interessar mais, você tem que procurar mais. Tem muita gente se propondo a fazer coisas por ambos os lados, por todos os sexos. Só que as mulheres, elas têm essa capacidade, uma necessidade muito maior de se organizar e se reorganizar fora da nossa sociedade brasileira no Brasil. Então, para você, menino, não é que não tenha coisa, talvez você não tenha interesse. O processo, mesmo no casamento binacional ou de duas pessoas da mesma nacionalidade de integração, é um processo vivido a dois. Se informe, se integre, divida. Peça ajuda, porque em silêncio ninguém ouve ninguém. Verdade. E com essas palavras, eu acho, então, que a gente encerra por aqui. Mais uma vez, muito obrigado, também em nome do Conselho de Cidadania de Zurique, a todos os participantes e participantes aqui das várias instituições, indivíduos que contribuíram com essa conversa tão rica, e, claro, ao pessoal, meu pessoal querido que está pelos bastidores também ajudando a gente. Não vou citar todos os nomes, mas todos os nossos colaboradores e participantes do Conselho de Cidadania e do Conselho de Representantes Brasileiros no Exterior. Então, com isso, eu fecho aqui essa live, vou apertar o botãozinho para acabar a live do Facebook e a gente vai terminar agora. Obrigada. Tchau, tchau, gente. Tchau, gente. Boa Muito noite. obrigada. Tchau, tchau. Foi um prazer. Prazer muito também. obrigado. Coraçãozinho também. Nunca sei fazer. Tchau, tchau.